Vocês são apressados? Quem é mais acelerado, levanta a mão. Está sempre acelerado. Ok, bastante gente, hein? Quem é mais tranquilão, que não gosta de acelerar e é mais tranquilo? Pouca gente, hein? Pouca gente. Muito bom. Bom, gente, para falar a verdade, eu não sou acelerado. Na verdade, eu sou da praia. Eu nasci em Santos, cresci lá, tudo era mais devagar, lá mais tranquilo. E aí eu fiquei acelerado depois que eu vim para São Paulo, né? Mas em geral eu sou mais tranquilo. Bom, enfim, pressa em geral não é boa, em geral. Tem o lado bom da pressa, porque devagar demais também eu vou te falar, né? Dá nos nervos, né? E não faz as coisas que tem que fazer também, né? Claro que é um equilíbrio. Mas, em geral, a gente já tem falado várias vezes isso aqui, que a pressa pode não ser boa, né? Esse corre-corre do dia a dia, de São Paulo e tudo isso, na verdade é um grande desafio para nós nos acalmar e ter paz de espírito e ter, né, respirar e pensar em Deus, em refletir demoradamente em Deus. Esse é o nosso grande desafio, né? Mas existe sim uma pressa boa, que é que não tem nada a ver com ansiedade, mas uma boa pressa que é de buscar a Deus enquanto há tempo. Buscar a Deus enquanto há tempo. Imagine, por exemplo, nos tempos de Noé, o pavor que aquelas pessoas sentiram quando a água começou a subir, quando o dilúvio começou a acontecer, e eles viram aquela arca saindo, flutuando, e eles não tinham como entrar mais. Imagine o desespero para se salvarem. Mas já era tarde. Só que aquelas pessoas tiveram bastante tempo para entrarem na arca, para ouvirem Noé, para entrarem na arca. Elas tiveram esse tempo, mas elas não aproveitaram. Elas não tiveram o quê? Elas não tiveram a pressa de buscar a Deus enquanto havia tempo. Então, é sobre essa pressa que eu gostaria de falar hoje. Será que nós temos essa pressa? A pressa de buscar a Deus enquanto há tempo. Olha que escritura interessante. Vamos abrir em Mateus capítulo 8. E nós vamos verificar nessa passagem e na próxima que o ser humano muitas vezes não tem pressa para isso. Mas os demônios têm. No mundo espiritual há muito dessa pressa. Mateus 8, vamos ler 28 e 29. Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoninhados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Interessante que aqui ele fala devido tempo, né? Os demônios estavam falando para Cristo, eles perceberam que era Cristo. Por favor, me deixe. E o Senhor veio nos atormentar antes do devido tempo. Que devido tempo é esse? Parece que havia um tempo determinado para os demônios. No mundo espiritual, eles sabem que há muito pouco tempo. Há uma sensação de pressa, inclusive em todos os seres espirituais, especialmente nos demônios. Só para compreender o texto, Gesarenos tem a ver com... São as pessoas que viviam em Gerasa, que era uma pequena aldeia na época, naquele lugar, um lugar distante, isolado, habitado por principalmente não-judeus, né? Então foi ali que Jesus desembarcou, e imagina que lugar, parecia um lugar mal assombrado, né? Um lugar deserto, e que tinha 2 homens lá endemoniados que viviam perto dos sepulcros, vivendo lá como
lá no cemitério e violentando as pessoas que chegavam. E Jesus caiu justamente ali. Mas esses homens, esses dois homens, então, caíram por terra e já viram quem era Jesus Cristo, né? Mas qual será esse devido tempo? Então, é Apocalipse 12:12. Vai estar aqui, não precisa abrir. Apocalipse 12:12 fala assim: portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Fica bem claro que Satanás e seus demônios, os seus anjos, eles vieram à terra e eles vieram com pressa e fúria, porque eles sabem que tem pouco tempo. Também a Bíblia sobre essa fúria, só para citar em João 10:10, fala que ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então Satanás ele veio com fúria para matar, roubar, destruir, e veio com pressa para ganhar as almas e tirá-las de Cristo. Vamos abrir em Lucas 8, versículo 30. E agora nós vamos ver essa mesma história contada por Lucas, que dá um outro detalhe. Em Lucas ele fala sobre um só homem. Então, na verdade, eram dois, mas Lucas ele enfatiza em um dos homens. Um desses homens endemoniados. Lucas 8, versículo 30 e 31. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Muito bom. Então aqui ele está falando de um abismo, né? Primeiro é interessante notar que esse homem tinha tantos demônios que ele falou: qual é o seu nome? Ele falou: Legião. Eles falaram, né? Legião era um grupo de 6.000 soldados. Bom, não fala que tinha 6.000 demônios, mas tinham muitos. Que, na verdade, simbolicamente, é isso que acontece conosco, quando nós ou abandonamos a Deus, ou nós não nos aproximamos de Deus, alguma coisa vai nos dominar. Não é verdade? Alguma coisa vai nos dominar. Se não é o Espírito de Deus, algo vai nos dominar. E quanto mais longe nós estamos de Deus, mais deixamos a casa vazia, mais demônios aparecem. Querendo roubar nossa alma, pode ser do materialismo, pode ser da imoralidade sexual, da amargura, do egoísmo, seja o que for, mas sem Deus eles vão tomando conta, até chegar um dia que nós podemos dizer: meu nome é Legião, de tantas coisas que dominam o nosso coração. E esse homem estava assim, mas ele fala algo interessante. Aqui a Bíblia fala que esses demônios imploravam a Cristo que não os mandasse para o abismo. Vamos dar uma olhada nesse abismo aí, em Apocalipse capítulo 9. Então, lembrando que eles tinham pressa. Por que eles tinham pressa? Os demônios. Apocalipse 9, nós vamos ler do 1 ao 4. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Enquanto ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa.
Muito bom. Bom, a passagem um pouco confusa, mas fala desse abismo, né? Então, o que fala, basicamente, fala de gafanhotos, né, que saíram do abismo e que vieram sobre a terra com poder de escorpiões. Está falando dos demônios. Para quê? Para causar dano. Que dano? A quem? A todos aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Não, os que não seguem a Cristo, os que não têm esse selo, que nós vamos falar mais sobre eles daqui a pouco. Então, basicamente, o abismo, que é também chamado de inferno, é um lugar de confinamento e tormento destinado a Satanás, os seus anjos e a todos aqueles que ele conseguir levar. Então, nós não costumamos falar muito sobre isso, que não é uma coisa agradável de se falar, mas é imprescindível. Se você tem um inimigo e você não o conhece, e você não estuda muito sobre ele, vai dar em quê? Em 7-1, não é? Vai dar em 7-1. Você tem que estudar o seu inimigo, não é verdade? Mas muitas vezes nós não lembramos muito desse inimigo. Nós não pensamos muito nisso. Mas temos que compreender isso. É muito importante para a nossa própria salvação. Os demônios sabem que irão para o abismo, o inferno, e vão levar as pessoas com ele o máximo possível. Eles vêm com fúria e vêm com pressa. E quando que isso vai acontecer? Quando que ele vai para esse abismo? Bom, na volta de Cristo. São escrituras escatológicas que falam de um dia que Cristo virá e que tudo isso será consumado. Agora, quando que vai ser a volta de Cristo? A gente vive como se fosse demorar muito. Mas segundo Mateus 24, versículo 44, como fala aí na tela, na hora em que vocês menos esperam, essa é a hora que vai acontecer. Então ele fala para nós Cristo fala para estarmos preparados, né? E eles só não levarão os que têm o selo de Deus na sua testa. Essas duas escrituras que nós vamos ler agora, está na tela, falam um pouquinho disso, só lembrando, que está falando sobre o Espírito Santo. 2 Coríntios 5,5 fala, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, o Espírito Santo é a garantia de que nós não vamos para esse lugar de tormento, que vamos estar com Deus. Efésios 4,30 fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Lembra do selo? Para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo, é o que mostra que nós vamos para a redenção e não iremos para o abismo. A garantia, o selo, enfim. O Espírito é aquele Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo e dissemos para Ele, você é o meu Senhor e eu entrego a minha vida a partir de agora para Ti. Então, ali nós fomos salvos. E nós temos certeza de que temos esse selo? Você tem certeza? Vocês que estão nos visitando, por exemplo, eu não sei se vocês são de outra igreja, ou se vocês, eu não conheço todos, alguns que nos visitam eu conheço, outros não. Mas eu não sei qual é a sua situação, mas você sabe se você recebeu esse selo? Você sabe se você tem realmente o Espírito Santo de Deus? Porque se você não sabe, você precisa ter muita pressa para receber esse selo. Fale para a pessoa que te convidou, estuda a Bíblia comigo, dá para ser amanhã, dá para ser hoje, dá para ser todo dia. Ora comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso desse selo. Nós precisamos dessa pressa. Agora, por que é tão difícil para nós termos essa pressa? Bom, um dos motivos é porque não vemos claramente como os demônios veem. Nós não enxergamos o mundo espiritual. Nós precisamos de fé, nós precisamos de olhos espirituais. Alguém aqui já viu aquele filme Crônicas de Spiderwick? Já viram? Vamos pôr lá.
Então, é um filme bem interessante, porque mostra um mundo, não vou dizer espiritual, o mundo das fadas, né? Um mundo paralelo, assim, que ninguém vê, mas um homem descobriu, um cientista descobriu e tal, e aí acabou caindo no neto dele, que é esse menino aí, acho que é neto, não lembro. Mas a ideia era o seguinte, com aquele anel mágico ali, quando ele olhava através dele, aí ele via todos os seres horríveis que tinham e que queriam ameaçá-los. Esse é um ser horrível que era do bem, no caso, né? Mas tinham bem piores do que esse era bem engraçado. Mas essa era a ideia, né? Vida normal, tal, mas através daquilo, ou também tem um detalhe meio nojento, o cuspe desse aí na cara também fazia ver as coisas, ver o outro mundo. Mas é interessante. Aí, ou pelo cuspe, ou por esse círculo, esse anel, você via o que ninguém conseguia ver. Seres horríveis querendo invadir a casa, querendo matar, uma coisa, aí virava um filme completamente diferente. Mas é interessante, espiritualmente é a mesma coisa. Existem seres tanto maravilhosos, quanto terríveis, quanto horríveis, e que acontece o tempo todo num mundo que nesse mundo, mas que nós não conseguimos enxergar. E nós precisamos ter esse anel, né, que basicamente é o quê? É a espiritualidade, é a fé. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós tomamos consciência desse mundo espiritual. E nós precisamos ter consciência desse mundo espiritual para tomarmos as providências. Porque se não fizermos nada, esses seres acabam conosco e vão nos levar para o abismo. E nós precisamos ter consciência disso. Por isso que mesmo quem tem o selo precisa ler muito a sua Bíblia, precisa orar muito, precisa se dedicar muito às coisas espirituais, porque senão vamos perdendo a noção dessas coisas e viramos presas fáceis. Por que é tão difícil para nós termos essa pressa? Também porque temos a ilusão de que temos muito tempo. Temos a ilusão de que a vida vai durar muito tempo. Mas Deus nos alerta sobre a brevidade da vida. Um salmista fala para Deus, no Salmo 89, 47, lembra-te de como é passageira a minha vida, ó Deus. Realmente a vida é muito passageira. Vamos dar uma olhada num vídeo agora, bem curto, mas que fala da brevidade da vida. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Impressionante, né? Faz a gente lembrar que a vida é muito, muito passageira. Nós achamos que temos muito tempo e vamos adiando as decisões espirituais nossas. E nós temos a sensação de poder, de domínio, como se nós tivéssemos domínio sobre a nossa própria vida ou até sobre o tempo. Especialmente quando somos jovens. Quanto mais jovens, mais essa sensação nós temos. Especialmente enquanto temos saúde. Quando vem o envelhecimento, quando vem a perda da saúde, aí vem um alerta. Opa, a vida está acabando. Opa, eu não sou tão poderoso dessa maneira. E
faz umas semanas, a Eunice veio falar comigo assim, que ela senta atrás de mim, né? Ela fala, tô vendo uma carequinha surgir aí, hein? Olha que... E realmente o tempo está passando, né? Eu estou vendo as coisas. Inclusive, eu já achei uma solução para isso. Eu vou sentar lá atrás agora, para ninguém ver. Eu até sentei lá atrás hoje, mas não foi por causa disso, não. É para me misturar. Mas, realmente, será que nós temos a humildade de reconhecer que a vida é breve? Não importa quantos anos você tenha. Olha aqui em Tiago, capítulo 4. Vamos abrir lá. Tiago, capítulo 4. Vamos ler versículos 13 e 14. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Será que nós temos essa consciência? Nós lembramos disso? Sabe, vamos ter a humildade para admitir que sem Deus a gente não consegue nem voltar para casa com vida hoje. Sem Deus a gente não consegue sair desse culto respirando. Tudo depende de Cristo. Tudo depende de Deus. E precisamos ter a humildade de reconhecer isso. Nós temos pouco tempo. Muito pouco tempo. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Vamos abrir lá. Efésios 4, vamos ler versículo 26. Fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Bom, aqui é Paulo falando com cristãos, pessoas que têm o selo, pessoas que têm o Espírito Santo. E ele também fala sobre urgência. Ele fala que também os discípulos os cristãos precisam de pressa para acertarem os seus corações. Porque não é porque temos o selo, que muitos aqui têm o selo, que estão certos no seu coração, já estão prontos para chegar no céu. De jeito nenhum, é um processo. Aliás, a nossa conversão é muito mais do que do que um batismo. A nossa conversão é um processo que dura a vida inteira. E a Bíblia fala então se você se ira, né, então fala para não pecar, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, quer dizer, hoje, faça algo, lide com o seu coração e não deixe que o diabo entre. Quão rápido nós estamos sendo para lidar com as coisas do nosso coração? O ódio hoje pode virar amargura amanhã. A pornografia hoje pode virar um adultério mais tarde. O materialismo hoje pode virar idolatria depois. A indiferença espiritual hoje pode virar apostasia mais tarde, o abandono de Deus completamente. Nós precisamos ter pressa. Hebreus 3, não precisa abrir, Hebreus 3, 12 e 13 fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ele fala aqui para cristãos. Olha, tomem cuidado, o coração pode endurecer. Faça algo rápido. Aí ele fala, façam agora, durante o tempo que se chama hoje, porque amanhã não vai dar mais tempo.
Ele cita os dias de hoje, ele cita a vida nessa terra, enquanto respiramos, ele usa a palavra hoje, é como se fosse um dia só. É hoje que você tem, talvez você não tenha amanhã. Então, quem tem o selo também pode acabar indo ao abismo. Ou então, pode até ir para o céu, mas pode ver Satanás destruir a sua vida em vários aspectos. Por exemplo, se não lidamos com o nosso coração e permitimos que pequenas coisas vão nos afastando das pessoas, nós podemos perder uma família inteira. Se não cuidamos do nosso coração, do nosso amor para com o nosso cônjuge, por exemplo, que é a pessoa mais importante que Deus pôs na nossa vida, mais do que nossos filhos até, se não cuidamos e cultivamos isso diariamente, podemos perder esse relacionamento para sempre. E que mal terrível seria uma coisa dessa. Se não cuidamos do relacionamento com os nossos filhos, você quer algo melhor para Satanás do que ver filhos e pais se distanciando completamente? E que dor que isso vai ser para ambos no futuro? Ou seja, de irmãos em Cristo também. Satanás sempre vai tentar nos dividir, mas para isso não acontecer, precisamos de pressa. Vamos acertando os nossos corações. Eu confesso para vocês que eu tenho tido dificuldade, esses últimos anos não foram fáceis, eu tive dificuldade com pessoas, com irmãos em Cristo, fui atrás de várias vezes de alguns, lidei, foi muito bom, foi ótimo. Outros eu não tive força para ir atrás. E eu confesso que em alguns eu não tive pressa suficiente. E isso me fez muito mal. Com algumas poucas pessoas, são poucas, mas algumas, era bem difícil de me aproximar. Eu fiquei muito magoado, eu fiquei muito... isso me prejudicou muito, sabe? Me prejudicou, inclusive, no relacionamento com outras pessoas que não tem nada a ver. Eu tive muita tristeza por causa dessas coisas. Eu tive muito desânimo também, por alguns relacionamentos mal resolvidos. E, bom, com a graça de Deus, tenho ido atrás de cada uma, tenho tido ótimas conversas, tem sido muito bom, muito bom. E eu vi que, apesar delas terem errado comigo, eu também errei. De alguma forma, eu também errei. E eu preciso de humildade, né? Todos nós precisamos, eu preciso também. Peço que vocês continuem orando. Eu notei que eu comecei, não foi proposital, mas eu comecei a me proteger. Sabe? Aqui ninguém toca. Aqui... Eu tenho dado coração para muitos de vocês, mas com alguns, não. E isso foi me afetando. Então, quero que vocês orem por isso. Eu estou batalhando, estou lutando, estou indo atrás de todos, não está ficando ninguém, não são muitos, mas tenho tido ótimas conversas, muito libertadoras, maravilhosas. E eu tenho aprendido isso também, que eu também, mesmo eu tendo selo, eu preciso de pressa para cuidar do meu próprio coração. Porque não importa se pecaram contra mim ou não, se eu não for atrás, se eu não lidar com isso e deixar sentimentos ruins crescerem, eu posso um dia até abandonar Deus, porque o coração vai endurecendo. Então, que todos nós possamos ter pressa de acertar nossos corações. Amém? Colossenses capítulo 4. Terminar aqui com essa reflexão. Colossenses 4, versículo 3. Colossenses 4, versículo 3 fala assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso.
Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Amém. Até aí. Então Paulo ele fala, olha, orem por mim pelo seguinte, para que Deus abra uma porta para eu pregar a mensagem, para que eu manifeste abertamente a mensagem de Cristo, e aí ele fala, aproveitem ao máximo toda a oportunidade que vocês têm com os de fora. E isso está vindo de uma pessoa que estava presa, ele não tinha muita oportunidade. Ele falou para todo mundo que estava em volta dele, que visitava, mas ele fala, vocês que não estão presos, aproveitem cada oportunidade que vocês têm para anunciar a mensagem aos que não conhecem. Então, essa é uma outra pressa que nós precisamos ter. Pressa em ajudar os que não conhecem ainda a Cristo. Deus é um Deus que está em missão. Deus é um Deus de missão. E Ele espera que seus filhos também estejam nessa missão. Ele espera que nós nos movamos nessa direção. Nós somos uma família, mas nós somos também um exército que se move, que avança fronteiras e que ganham territórios, isto é, que ganham almas para Cristo. Então, nós devemos parecer muito mais um movimento do que um monumento. Um movimento que sonha e leva a palavra para outras pessoas, que se move. E não um monumento. O que é o monumento? Aquele que as pessoas simplesmente celebram a sua própria salvação. E só isso. Isso é um monumento. Uma coisa estática, parada, celebramos o que já aconteceu. Monumento é para isso, né? Se constrói um monumento para lembrar de alguma coisa que alguém fez. Que nós não sejamos nunca um monumento. Né? Que nós sejamos um movimento que se move em direção a outras pessoas. Somos um movimento ou um monumento? Pensando na igreja em casa de cada um, pensa lá na sua igreja em casa. Ela parece mais um movimento ou um monumento? Que nós possamos ter mais a emoção da expectativa de nos multiplicarmos. Isso é maravilhoso. Olha que vida incrível que é você ter um grupo e falar, nossa, eu não vejo a hora de não caber mais gente nessa sala aqui e a gente dividir esse grupo. Essa é outra ideia também, pessoal. Uma igreja precisa ter uma coisa chamada, que alguns autores chamam de senso de envio. Cristãos enviam outros cristãos para missões. Isso não precisa ser necessariamente em outra cidade. Nós temos muitas pessoas, isso também, nós devemos fazer isso. Mas que tal se nós pensarmos nas nossas igrejas em casa como missões que vão levar outras missões? Muito bem, agora pessoal, vocês não vão mais se reunir nessa casa. Agora vocês vão ter uma outra missão. Vocês são outra igreja. Parabéns, vai. Nós precisamos enviar mais uns aos outros. E não precisa vir aqui, sabe, ser uma coisa formal, que vem aqui na frente, olha, fulano agora vai para... Que nem nós fizemos lá com Alcides, que maravilhoso. Mas não precisa ser sempre assim. Não precisa vir alguém de tão longe. Nós podemos fazer isso entre nós, aqui na nossa cidade, né? Um enviando o outro. E eu acho isso uma coisa muito emocionante e que Deus deseja para as nossas vidas. Claro que a motivação sempre a consciência de que temos pouco tempo para ajudar pessoas a serem salvas. E também o amor que nós devemos ter por elas, assim como Cristo teve por nós. Então, irmãos, amigos, que nós possamos ter mais pressa. Uma boa pressa. Vamos ter a pressa de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Amém? Vamos fazer uma oração e depois vamos cantar mais uma canção, nos preparando para a ceia.
Pai, obrigado porque o Senhor teve pressa em nos salvar, mandando o teu Filho Jesus Cristo, Pai, que teve pouco tempo, Pai, 30 e poucos anos, simplesmente, Pai, para ajudar as pessoas a se salvarem. Nós queremos, Pai, realmente nos dar o coração de ter pressa de acertar nossos corações com o Senhor e pressa também em ajudar os outros, Pai, a te conhecerem também. Nós te amamos muito e ajuda-nos agora na próxima canção, Pai, a prestarmos atenção na letra e realmente meditar na Tua palavra. Em nome de Cristo que oramos muito gratos. Amém.